falando em união, vamos ver aqui o que é que o pessoal nas ruas acham sobre fins de relacionamentos. Thaís Aureliana, ela foi até as ruas para colher algumas opiniões do público. E a gente vai saber o que é que eles falam a partir de agora. Solta aí. O senhor acha que é mais fácil casar ou separar? Eu acho melhor separar. Porque você sendo solteiro, você tem chance para tudo. Porque você sai de casa, você chega a hora que você quiser, você dorme, se acorda a hora que você quiser, você come o que você quiser, não tem dizer, não, vamos comer assim, aí fica aquela dificuldade, você fica como preso, como um cavalo na rédea. Separar, com certeza. Por quê? Porque é muito caro. Muito caro. E dá muito mais trabalho. Trabalho em tudo. A burocracia é horrível. Para conseguir advogado, pensão. Tudo. A senhora já passou por isso ou conhece alguém que passou? Passei por isso. E demorou muito? Muito. Ainda está lá rolando. Separar. Por quê? Tudo aquilo que você construiu a dois, você vai ter que dividir para dois. E isso não pode ser o suficiente para você começar uma nova vida. Fora o desgaste se tiver filho, né? O desgaste é muito maior. Casar é mais fácil. Por que você acha que separar é mais difícil? Bom, eu trabalho na defensoria, então, tipo, assim que ligam perguntando sobre o divórcio, a gente já pergunta, é consensual? Porque se não é consensual, tem que entrar na justiça, e aí o tempo na justiça é muito maior, a briga. Geralmente não é consensual. Não, normalmente é consensual. Os que não são consensual, geralmente quem vai é os homens. Uma coisa bem assim, geralmente é os homens que procuram. Tá aí, minha gente, cada um tem a sua opinião própria, né? Mas olha, para que ocorra aí divórcio, né, basta que um dos cônjuges, né, não deseje mais manter a relação, né? Mas vamos saber agora quais são os direitos e deveres após o fim de um relacionamento, após o fim do casamento, enfim. E por isso hoje eu convidei uma advogada, a Caroline André, que vai tirar todas as nossas dúvidas. E eu vou deixar aqui o WhatsApp também aberto, porque caso você queira mandar a sua pergunta, fiquem à vontade, tá? A gente manda aqui nesse número que está aparecendo na sua telinha, tá bom? Vamos embora, Caroline já está aqui. Tudo bom, mulher? Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. A gente viu aí a opinião de algumas pessoas, né? Também que cada um fala uma coisa. O senhorzinho lá disse que é bom ficar solteiro, que enfim, eu acho que ele é solteiro. Mas enfim, gente, cada um, né, que goste de um jeito, que ache que é melhor de um jeito ou de outro, enfim. Eu gosto de estar casada, né? Não gosto desse negócio de ficar solteira, não. Já tive minha solteirice, já tive meu tempo de solteira, meu tempo de casada, meu tempo de namoro, enfim. E agora eu estou casada e quero continuar casada para o resto da minha vida, né? Se Deus permitir. Mas enfim, minha gente, tem muita gente aí que tem as opiniões, cada um tem a sua. Agora, quais são os primeiros passos, né, para quem está nos assistindo agora, para aquele procedimento após o divórcio? O que é que as pessoas têm que fazer? Bom dia, Mari. Bom dia a todos que nos assistem. Esses primeiros procedimentos, eles são essenciais. Porque primeiro você tem que fazer uma filtragem. Tem que saber se existe litígio, que é a briga, hoje a gente está mais acostumado a lidar com isso. Se tem menor e se tem incapaz. Se vai ser consensual, se vai ser litigioso. E aí você precisa definir isso para poder adentrar o Poder Judiciário. Dentro de um pedido de divórcio, se ele for consensual, obviamente é aquele contrato pactuado por ambas as partes. E esse contrato, ele é de mútuo acordo. É necessário que exista essa concordância entre consiga-se ser definido tudo que aquele divórcio vai pleitear. Se for um divórcio litigioso, aí a gente tem aquela briga, se tem menor, se tem incapaz. Então, existe essa necessidade de filtragem para assim começar a se dar início aos primeiros procedimentos do divórcio. Com certeza. Agora vamos lá. Digamos que um quer, o outro não quer, que existe muito isso, né? E aí, como proceder dessa forma, né? Se um quer, o outro não quer. E aí, faz como? Vai ou não vai? Fica naquele, né? Essa pergunta é meio complicado, né? Às vezes a mulher não quer, aí o homem quer, o homem que não quer, a mulher quer. Enfim, é aquele negócio. E aí, como é que fica essa situação?
E tem gente que não quer dar de jeito nenhum, né? Eu não vou dar o divórcio, eu não vou me separar, eu vou ficar com você é meu. Tem gente que diz até que é seu. É possessivo mesmo. Enfim, aí não dá o divórcio de jeito nenhum. Mas um quer, o outro não quer. E aí faz como? Infelizmente, existe ainda, atualmente, alguns casos em que a gente se depara com a situação de resistência da outra parte. Mas o que bem sabemos é que ninguém é obrigado a manter um relacionamento que, obviamente, não quer continuar, não quer dar continuidade àquele laço matrimonial. Então, para que ocorra, de fato, aquela decisão que garanta que os seus direitos vão ser protegidos e resguardados, é através de uma ação judicial. Você entra com um pleito judicial, requerendo aquele divórcio, e aí dá-se continuidade. A outra parte vai ser intimada, vai apresentar a sua defesa, mas o que sabemos é que, atualmente, ninguém é obrigado a manter um relacionamento que não deseja dar continuidade. Às vezes, o desgaste matrimonial causa muitos conflitos de ideias, conflitos financeiros, intelectuais. Então, para que ninguém seja restringido de determinado direito, é importante que entre com a ação judicial, até para que aí ocorra tudo na maior tranquilidade dentro da legalidade. E olhe lá, viu? Quando ocorre. Às vezes tem briga até lá, viu? E quem tem filho, né? Como é que fica? Filho de menor. Vamos falar assim dos de menores, né? Porque de maiores não, mas os de menores, né? Quem tem filho menor? Como fica essa situação? Quem fica com quem? Como é que fica a situação dos filhos? Às vezes tem casais, gente, que não se separam por conta dos filhos. Ah, não vou me separar, para que ele não fique sem pai ou sem mãe, enfim. Para que ele não cresça assim, assado, acaba ficando, levando, enfim. E tem gente que diz, não, vou me separar, mas aí um fica, quem vai ficar com o filho sou eu. Aí o outro vai, não, quem vai ficar sou eu. E fica essa confusão toda, né? Porque um quer ficar, o outro quer ficar, ninguém quer perder o filho, acha que vai perder porque vai sair de casa. Enfim, como é que fica essa situação do menor? Em relação ao menor, é importante que a gente consiga fazer essa divisão. Por quê? Atualmente, muitos menores são submetidos a alienações parentais, a brigas constantes, aquele desgaste dentro de casa que não é saudável para ninguém. Se não é saudável para um adulto, principalmente para uma criança, para um pré-adolescente, para um adolescente que está construindo ali a sua vida intelectual. Então, é importante entrar com a ação judicial para que os direitos sejam sim resguardados dessa criança. Vai ser feito diversos pedidos, dentre eles a guarda. E aí, atualmente no Brasil, a gente trabalha com a guarda compartilhada, a guarda unilateral, obviamente com direito à visitação, com acesso à criança. Temos também a questão da pensão alimentícia, que é algo que gera também muito conflito, é uma matéria de direito mais específica. Mas dentro de uma ação de divórcio, onde você tem menor ou tem incapaz, ou briga, você tem que entrar com ação judicial e aí ela vai seguir o seu curso. É importante também salientar e esclarecer que alguns menores, eles já vêm com uma sobrecarga da casa, já vêm com uma situação que já está vivenciando há certo tempo. Então, essa criança ela tem que ser trabalhada, tem que ser assistida por uma assistência psicológica, e para que a gente não tenha aí desfechos muito mais incisivos, muito mais conflitantes, é importante que os pais, desde já, entrem em consenso, conversem, tentem um acordo, porque o litígio, ele é o último caminho a ser perseguido, ele é o último caminho que a gente tem que recorrer. Primeiro, a gente trabalha com consenso, trabalha com acordo, trabalha, olha, vamos ver o que é que vai ser bom para ambas as partes, vamos ver o que é bom para essa criança. É legal para essa criança ficar aqui nesse ambiente árduo? Não, então... Esse conflito todo, né? Porque às vezes tem muitos conflitos, né, gente? Muita confusão dentro de casa. Aí menino participa, vê tudo isso. Como é que fica a cabeça dessa criança? Realmente fica bem complicado mesmo, né? É bem difícil. A gente tem uma pergunta aqui no telão. Vamos soltar aqui a pergunta. Você pode mandar áudio também, tá, gente? Pode mandar áudio. Bom dia, Marília. Eu fui casado por 20 anos. Hoje minha ex-mulher quer pensão. Uma pensão minha. Eu não tenho filhos com ela. Eu que saí da casa, deixei tudo para ela. Será que ela tem direito? Enfim, não tem filhos, mas quer a pensão. E aí, como é que fica? Foi casado por 20 anos. Hoje minha ex quer pensão, gente.
Existe isso, eu acho também. Que eu conheço uma pessoa que a ex dele pediu pensão e ela teve pensão, viu? Teve até um negócio aí. Essa parte da pensão, ela é uma matéria bem específica também. Por quê? Alguns cônjuges, quando estão ali no matrimônio, às vezes a mulher abdica do seu trabalho para dedicar-se à casa, aos filhos, e o marido fica sendo o provedor da família. E ali ela tem uma estabilidade financeira. Sim. E não conta com um possível divórcio. Sim. E aí, de repente, é abordada abruptamente por um divórcio, por N situações que podem acontecer no meio familiar, e acontece esse divórcio. Sim. Ela pode pleitear, ou ele pode pleitear, e aí é recíproco? Sim, pode pleitear, pode ter esse direito concedido. Hoje, no nosso ordenamento, a gente não tem um limite específico de quanto tempo. Pode ser 2 anos, pode ser 5 anos, mas o importante é que essa pensão alimentícia que vai ser recebida por um dos cônjuges, ela tenha algum fundamento, ela tenha solidez. Para que eu vou precisar desse benefício? Para manter uma condição financeira estável, até conseguir reingressar no mercado de trabalho, para que eu consiga me capacitar até lá para ingressar no mercado de trabalho. Então, é importante um dos pedidos, e quando você for procurar um profissional para entrar com o divórcio, que você converse com ele antecipadamente, para que ele ali consiga fazer esse pedido para você, e que você tenha assim resguardado, obviamente, com provas, e aí você tem que fazer um levantamento de sua vida antes do casamento, durante o casamento e como vai se portar após o casamento, para que assim você tenha esse direito concedido. E isso é ambas as partes, de novo. Não é só a mulher que tem direito, não. O homem também, às vezes, vai em busca do direito de uma pensão. Eu já vi demais isso, né? Verdade. Ao invés de querer alguma coisa, que a mulher fica pagando a pensão. É tão engraçado isso, gente. É muito engraçado. Mas isso tem também, tá? De ambos os lados, né? Na verdade, quando é um é outro. Temos áudio aqui, vamos ver aqui a opinião do pessoal, o que é que dizem. Marília, bom dia. Bom dia, doutora. Eu fui casado há 21 anos, me separei. Quando eu fui morar com ela, ela tinha só uma inscrição de uma casa. Hoje a casa é toda reformada, com 3 quartos, toda murada, toda na cerâmica, área de serviço, cozinha, sala, 2 banheiros. A casa está toda reformada. Se no divórcio eu tenho direito a alguma parte da casa, como ela já tinha inscrição. Bom, a casa era dela já antes, né? Independente de ter reformado e tudo mais, a casa era dela ainda. E aí, ele tem ou não direito a alguma coisa da casa? Essa parte, ela vem muito de saber. É uma união estável? Se for união estável, é separação. Se for o divórcio, que é aquele que um dos requisitos é a conjunção, a morar dentro da mesma casa, é um divórcio. Separação, divórcio. É importante a gente conseguir distinguir a união estável de um casamento. E hoje, atualmente, em regra, a gente usa a comunhão parcial de bens. Essa comunhão parcial de bens é tudo que você adquirir na constância do casamento. Quando se separa, cada parte fica com 50%. Isso, divide em partes iguais. Ela já possuía o imóvel e nesse imóvel foi feito melhoramento. E aí, o que é que a gente pode absorver disso? Se entrarmos numa possível ação judicial para requerer a partilha desses bens, a gente faz aí um levantamento dos valores que foram atribuídos àquela reforma, se ela tinha só o terreno e foi construído, se tinha um pedaço da casa pronto, e aí foi feito os melhoramentos, para que aquele cônjuge que teve uma participação direta ou indireta, tenha ali sua participação também após o divórcio, porque não é justo você contribuir tanto. Organizar, deixar tudo em ordem e não ter direito nem a partezinha, né? Também concordo, eu concordo também, gente. Mas enfim, tem mais uma pergunta, vamos lá, aqui no telão. Solta aí. Bom dia, meu marido atual já está separado, faz 10 anos e ele fez um acordo de dar uma pensão a ela. Só que, peraí, meu marido atual já está separado, mas,
ela a outra, né? Só que hoje o valor que ele está dando é muito superior do que ele poderia dar. Porque hoje ele já construiu uma outra família e ela hoje já tem 60 anos. Ele pode cortar essa pensão, enfim, ele já dava. Aí ela tem 60 anos, eu acho que ela nem vai trabalhar mais, né? Eu acho que nem... não sei não, gente. Aí é contigo, mulher. Vai, Caroline. É uma pergunta bem peculiar. Porque estava dando a pensão, né? Gente, 10 anos ele fez um acordo de dar uma pensão. Aí depois ele vai e constrói outra família. Mas ainda continua recebendo a pensão. Como eu falei. Pode cortar essa pensão ou vai continuar dando essa pensão? Ela não tinha filho, será? Acho que não, mas... Não. Parece que não, né? Não tem dizendo nada, mas enfim. O que a gente pode absorver disso? Você recebe uma pensão por tempo indeterminado. Certo. Porque o judiciário te concedeu e disse que você merecia aquela pensão. Essa pensão, ela é vitalícia? Ela é ad eterno? Vou receber aí enquanto eu viver? Não. A gente também trabalha com limites. Até porque é meio injusto. Eu tenho uma família só e tenho 2 casas para sustentar. Então, atualmente, hoje a gente vê na sociedade que é um pouco difícil um provedor só de lá manter 2, 3, 4 famílias, apesar de que a gente consegue aí manter um equilíbrio. Contudo, mesmo assim, fica valores às vezes exorbitantes, às vezes fica valores muito vultosos e que a pessoa realmente não tem chance ali de estar arcando com esses 2 custos. O que a pessoa pode fazer? Entrar com um pedido para cancelar essa pensão. Dizer, olha, Poder Judiciário, preciso da sua intervenção porque não estou conseguindo mais arcar com esses custos. Procure um profissional habilitado, e aí um profissional de sua confiança, um advogado de sua confiança, e você faz esse pedido a ele. Eu quero uma ação judicial para acessar essa continuidade de alimentos. Porque a pessoa já pode estar aí pleiteando possíveis benefícios previdenciários ou pode estar recebendo assistência do seu meio familiar ou de outro canal que não seja o meu, porque eu já tenho uma família a prover. Eu já tenho um custo mensal que está comprometendo a minha subsistência. Então é importante que você procure um profissional de sua confiança para que aí esse pleito ele seja levado ao Poder Judiciário para que você consiga acessar a continuidade desses alimentos. Isso aí, minha gente. Eu sou muito a favor desse negócio de você ficar, como é que eu quero dizer, dependendo, sabe? Nem do marido e nem você depender da esposa, sabe? Porque acontecem essas coisas de divórcio, de separação. Aí depois como é que fica? Se você não vai atrás de um trabalho, se você não corre para trabalhar, mas eu tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar dos filhos, eu tenho que cuidar disso, daquilo. Hoje em dia, minha gente, a gente pode fazer tudo e trabalhar fora. A gente pode estudar, a gente pode trabalhar fora, a gente pode cuidar da casa, cuidar dos filhos, não tem isso não. Tem que se dar um jeitinho de fazer alguma coisa. Nem que você trabalhe dentro de casa, fazendo alguma coisa para vender, dando seus pulos, mas que não dependa de outra pessoa. Porque essa pessoa, você não vai ter para sempre. Essa pessoa pode morrer, essa pessoa pode se separar de você. Pode acontecer qualquer coisa, e aí, como é que você vai ficar? E aí, agora, o que é que eu vou fazer? Então, sempre pense num plano B. Plano B é importante. Vamos lá, tem outra pergunta. Olá, tenho 4 filhos de 2 relacionamentos. A justiça mandou que eu pagasse R$ 425 para cada casal de filhos. Só que hoje eu só recebo um salário mínimo. Está correto? Minha gente, peraí, quantos? Pagar R$ 425 para cada casal de filhos? E aí a pessoa come como? Como é que vive com o salário mínimo? Essa pergunta... A gente também sem entender, né? Essa pergunta, ela... Vai fazer menino, viu? Vai fazer menino. Vamos 4. Tá vendo? 4 crianças de 2 relacionamentos. Obrigada. O que a gente pode entender disso? Isso é uma pensão alimentícia. De cara, de pronto, a gente já identifica. É uma pensão alimentícia. É verdade. A pessoa está pagando um valor que ela hoje não tem condições de arcar. O que é que a gente vê na pensão alimentícia? Um trinômio. É a necessidade, a proporcionalidade. Quem está pagando, ela tem condições de manter esse valor? Quem está recebendo realmente necessita desse valor? Então, tem que ter a razoabilidade, proporcionalidade, tem que ter a comprovação dessa necessidade. Então, a pessoa recebe R$ 1.200.
para pagar 850 850 para 4 filhos, então assim, como é que essa pessoa vai pagar um aluguel, uma alimentação, comer, vai pagar as vestiário? contas, não tem como. Gente. Exatamente. O que é que a gente pode fazer? Você pode entrar com pedido revisional de pensão alimentícia. E esse pedido revisional, obviamente ingressado no Poder Judiciário, você não pode, por livre e espontânea vontade, simplesmente suspender aquele pagamento. Eu só posso pagar R$300, então eu vou lá e pago R$300. Não. Você tem que entrar com a revisional dessa pensão alimentícia e aí o Poder Judiciário vai fazer uma nova análise do caso e a partir dessa nova análise vai determinar os novos alimentos definitivos. Exatamente. Até porque, né, essa mulher ou esposa, ou ex, sei lá, cuida dos filhos, pode ser que ela trabalhe, né? E aí dá pra ela tem que ter esse equilíbrio, ajudar, né? É verdade. A manter os filhos também. Tem isso, né, gente? Então tem que ter um senso. Como é que a pessoa com um salário vai pagar uma pensão? Eu sei que quem mandou fazer filho, né? Quem mandou fazer filho, paga e pronto, se vira nos 30. Mas, minha gente, o salário mínimo não dá, não. É complicado sobreviver, ainda mais que a gente não vai ali no mercado. Só em sair de casa você já está gastando, minha filha. Sem nem ter comprado nada, você já gastou. É complicado. Bora lá. Vamos aqui, mais uma pergunta. Eu não sou casada no papel, mas eu vivo junto com ele há 13 anos e tenho 5 filhos. 5? Eita, e se eu me separar? Tenho direito de pensão? Meu Deus do céu, ó. Não é casado no papel. Tipo união estável, então, né? Isso. Gente, 5 filhos. Enfim, bora lá. Já que ele ganha um salário mínimo também. Bora lá, doutora. E aí, como é que faz? Ela vai querer a pensão. Essa pensão provavelmente vai ser uma pensão alimentícia. Para os filhos, Para os filhos. Se for uma pensão para ela, aí a matéria começa a ser mais complicada. Porque nem todas as vezes, nas ações de divórcio, os juízes permitem que a gente comece a pleitear ali uma série de coisas na mesma ação. Às vezes há necessidade ali de fazer uma esmiuçada, uma detalhada, para que aí as ações sejam desmembradas. Então, não é casada no papel, união estável. Na união estável, em regra, aplica-se a comunhão parcial de bens. Os bens que foram construídos na constância do casamento é dividido em partes iguais após o casamento. A pensão dos filhos, ele vai ter que pagar. Se for filho menor, vai ter que fazer aquela delimitação em pensão alimentícia para ser fixada aí de acordo com a necessidade das crianças e quem vai pagar se tem essa condição de pagar o valor que vai ser fixado na justiça. Então, em primeiro ponto, já foi sanado. Se caso ela quiser uma pensão para ela, eu não tenho condições de manter a minha vida como era antes. Por quê? Porque eu abdiquei do meu trabalho, eu estou só para casa, para os filhos. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Entra com pedido também e vai ser observado novamente se a pessoa tem condições de manter esse benefício para você e quanto tempo o juiz vai determinar. Então, tem que haver essa separação. Eu vou pedir o quê na ação de divórcio? E quando é uma união estável, o que é que eu vou pedir? Pede, se a união estável não for reconhecida em cartório, que é aquele tabelião de notas, que é uma escritura pública, se não for ali, o que é que eu tenho que fazer? Procurar um profissional de sua confiança, um advogado de sua confiança, entrar com reconhecimento e dissolução de união estável. Na mesma ação, você pede o reconhecimento, pede a dissolução e ali você já também começa a pleitear os seus direitos, que seria uma possível pensão alimentícia para ela. Se for para os filhos, é uma matéria de direito trabalhada especificamente para os filhos. Se for para ela, outra matéria de direito especificamente para ela. Vai depender das condições também da pessoa, né? Também tem isso, né, gente? Tomara que ele não ganhe um salário mínimo, porque 5 filhos é muito filho. É muita gente. Tem mais uma pergunta aqui, vamos lá na telinha. Gente, o povo tá perguntando, viu? Bom dia, Marília. Oi. Eu tô separada do meu ex-marido, tenho uma casa no meu nome. Não tenho filhos com ele, mas continuo casada no papel. Ele ficou na casa. Eu tenho alguns direitos? Bom, a casa é no nome dela. Gente, como assim? Ele ficou... Claro que ela tem direito. Agora, como é que é? Ele sai da casa? Como é que faz? Tem que vender a casa, então. Divide por 2, né? É importante a gente... Ou será que ela tem uma renda maior que a dele, talvez? E se a casa foi adquirida antes do casamento? Aí não tem comunicabilidade.
Se a casa já era dela antes do casamento, não tem comunicabilidade. A casa é somente dela, tá no nome dela. Agora, a casa foi comprada durante a constância do casamento e nessa constância do casamento ele também teve participação, obviamente. É meio a meio. Você vai ter que vender a casa. Se das partes consegue comprar a cota do outro, melhor ainda. Você paga a minha parte e eu fico com a casa, pronto. Certo. Não precisa vender o bem. Não tem nada, pode ficar com a casa, me dê só minha parte. Tudo certo, eu quero nem ficar nessa casa mais. É desse jeito, meu gente. Mas olha, é muito bom aqui a participação desse público, né? Que cada um que fala uma coisa, conta uma história e a gente vai, né, tentando ajudar as pessoas, né, da melhor forma possível. Só lembrando, gente, quando você casa, quando você tem uma união estável, o que é, né, durante o relacionamento, como a doutora falou, durante o relacionamento que você constitui, é meio a meio. Agora, se você já tinha um bem, se você já tinha alguma coisa antes, a pessoa que está com você não vai ter direito. Ela só vai ter direito a partir do momento que você se constitui juntos, alguma coisa, constrói juntos. Está ali, está crescendo, o patrimônio está crescendo, comprando isso, aquilo. Você tem direito sim, tá? Meio a meio. E também quando está casado, né? Que é parcial de bens. É isso? Parcial de bens. Doutora? Em regra é o parcial de bens, mas a gente tem outros regimes. Praticamente a mesma coisa. Eu acho que é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa, né? No casamento, mas assim, hoje a gente tem outros tipos de casamento no Brasil. A gente tem outros tipos de regimes. Que é o que você não tem direito a nada. Ou tem direito a tudo. Ou tem direito a tudo, mesmo antes, enfim, muita coisa. Tem mais uma? Tem mais uma aí? Vai, Rai, solta aí que eu tô gostando, viu? Vamos lá. Podia ter colocado meus convidados tudinho aqui pra gente debater o assunto, rapaz, ia ser ótimo. Uma pessoa casada com separação de bens há 50 anos, quais são os meus direitos? Camutrica, minha gente, separação de bens assim. Minha gente, casada com separação de bens há 50 anos. E como é que faz, né? 50 anos já, casou, separou. Separe não, já 50 anos já. 50 anos, e aí, como é que faz? Esse foi um regime, então, adotado por essas partes. É necessário saber se essa separação de bens, ela foi uma separação de bens total, porque eu escolhi separação total de bens, ou é uma separação obrigatória, que é aquela que a justiça impõe. E essa que a justiça impõe tem alguns requisitos a ser preenchidos. Era uma pessoa que necessitava de emancipação, era maior ou igual a 70 anos, era tutor, curador. Então, assim, existe uma série de coisas que a gente tem que trabalhar. Se for uma separação porque eu escolhi separação total de bens, não tem direito. Isso. Se for obrigatória de bens, é necessário que façam a investigação se houve participação direta ou indireta. Participação direta, quando você envolve pecúnia, quando você envolve dinheiro. Olha, eu trabalhei, eu construí com ele. Essa mesa aqui a gente comprou, mas eu dei meu dinheiro também. Ou de forma indireta, ele estava trabalhando e em contrapartida eu estava cuidando da casa, eu estava me esforçando, eu estava ajudando a levantar ali a estrutura da casa também. Então eu participei de forma indireta, mas eu participei. Então, separação total de bens, eu escolhi, não tenho direito. Separação obrigatória de bens foi aquela que a justiça me impôs. Contudo, eu também trabalhei, eu também contribuí, direto ou indiretamente. Então, é feita essa investigação para ir fazer a partilha. Exatamente, tá aí. Espero que vocês tenham entendido, né? Tem só mais um áudio aí pra gente encerrar, tá bom, viu? Porque senão eu não consigo aqui dar continuidade no nosso programa. Bora lá, mais um áudio, só o último, tá? Eu queria tirar uma dúvida. Eu tenho 2 filhos e a minha pensão, eu só recebo dos 2 215, tá certo? Tem 2 filhos e só recebe 215 dos 2, é isso? Isso. Depende se o rapaz recebe só um salário mínimo, né? Não sei, ninguém sabe, né, como é que é. Aí depende de cada um. Porque na justiça é meio complicado, né? Às vezes a justiça, ela determina quanto que vai pagar. Às vezes não vê tudo do parceiro, né? O que é que ele tem realmente, para que ele possa... Tem gente que tem condições de pagar muito mais e paga pouco, entende? Tem gente que nem tem condição, eu não entendo isso, e paga demais. Como foi o caso daquela mulher lá, né, que o rapaz, coitado, R$1.200 para deixar 850, enfim, fica difícil, né? Mas aí nesse caso, né, 200 e alguma coisa que ela falou, agora que eu esqueci. E aí a gente volta a falar de pensão alimentícia, né? Essa matéria que ela levantou é a pensão alimentícia. Tenho 2 filhos, recebo 200 e pouco para os 2.
E aí a gente vê que é muito difícil hoje manter 2 crianças com apenas R$200. Dá para nada. Contudo, se esse valor foi fixado em juízo, foi feito aí um levantamento da condição financeira do pai e da necessidade dessas crianças. Quantos anos tem essas crianças? O que é que essas crianças necessitam no seu cotidiano, que é algo em regra que tem que ser definitivamente pago, além de alimentação, vestuário, saúde, que são serviços essenciais. Então, você pode entrar com a revisão de pensão e você faz um levantamento da vida do seu ex-cônjuge. Muita gente reúne ali nas redes sociais a pessoa em diversas festas, em locais, e aí consegue levantar indícios exteriores de possíveis riquezas. E aí esse nome é realmente dado dessa forma, indícios exteriores de riqueza, que comprova que a outra parte, ela consegue sim pagar um valor maior. Olha, a minha necessidade das crianças, ela começou a aumentar com a idade, com a necessidade, com determinada patologia, enfim. E aí faz um levantamento da vida da pessoa. Olha, essa pessoa, ela trabalha, ela tem uma condição financeira estável, ela consegue sim pagar um valor maior. E aí vai ser feita uma nova análise na justiça. Mas isso não pode ser feito de livre e espontânea vontade, ou de boca, ou em confusão. Isso é feito na justiça. Você tem que começar a provocar o judiciário para que ele observe para o seu direito. Olha, determinado juiz, eu preciso desse direito, eu preciso dessa assistência, preciso mudar isso aqui, a minha realidade mudou, a realidade dessa pessoa também mudou. Então, eu preciso aqui dar um equilíbrio. Muito bem. Tá aí, minha gente, então, o nosso assunto de hoje, né? Chegou ao fim aqui com a doutora. Obrigada, Caroline, pela sua participação aqui no Manhã da Gente. Foi ótimo. Eu que agradeço. Papo, né? É sempre bom a gente falar sobre essas coisas para poder as pessoas entenderem melhor. Tem gente que fica meio sem entender, acha que tem direito, outros acham que não tem direito, né? Então, é bom saber dos seus direitos. Procura um advogado, né, que te ajude, né, a resolver o teu caso. Quer separar? Separa direitinho, tudo certinho, bonitinho, entendeu? Para poder não ter muita confusão. Quanto a essa questão da pensão, né, tem que realmente ser avaliado tudo direitinho também, porque a pessoa precisa também sobreviver. Se é que R$200 hoje não dá para nada, R$100 não dá para nada, gente, não dá para nada mesmo. Eu fico até pensando assim, meu Deus, como é que as pessoas sobrevivem com tão pouco, né? É complicado mesmo. Hoje você, como eu falei, eu vou no supermercado, só de sair de casa você já está gastando. Só de sair de casa. Você não compra quase nada, já dá R$100. Compra dois, 3 produtos, já dá R$100 rápido. É muito rápido. Então, assim, é complicado hoje em dia, né? Viver com um salário mínimo aqui no Brasil. É complicado, gente. Mas obrigada mesmo, minha amiga. Quer deixar seu Instagram? Quer deixar suas redes sociais? Fica à vontade. Eu que agradeço essa rica oportunidade, agradeço ao pessoal que nos assistiu. Minha rede social é _CarolineAndré.adv, e aí podem surgir outras perguntas, outra matéria de direito. Sou advogada civilista, trabalhista e previdenciária. Maravilha, tá aí, gente. Então, muito bom. Obrigada, viu, minha amiga?